Sabará é uma cidade colonial. O que significa isso? Ela foi fundada num período da história do Brasil em que nós éramos colônia de Portugal. Isso aconteceu de 1500 a 1822. E por que surgiu essa cidade? Porque na região onde ela está tem um rio. E nesse rio tinha ouro. E foi esse ouro que os bandeirantes vieram buscar. Então é uma cidade do ciclo do ouro. 1698 os bandeirantes chegam, encontram o ouro e vão fundar não uma cidade, nem uma vila, mas um arraial. Arraial é terra de ninguém. Quem pode, manda mais. Então, quando os bandeirantes chegam e fundam um arraial, aí começa a ter conflitos, brigas, porque não tinha norma de convívio, não tinha lei. O que eles vão fazer? Construir um espaço chamado Casa de Câmara, para que os ditos homens bons se reunissem para propor essas normas de convívio, as leis. Eles vão colocar junto a essa casa de câmara um padrão de pedra com uma esfera armilar em cima, que a gente chama de pelourinho, para dar validade às leis. O que dava validade a uma lei? A leitura dela em praça pública junto ao pelourinho. Essa rua que nós estamos nela e que a gente vai ter a oportunidade de passar, chama-se Rua Dom Pedro II. Mas no período colonial chamava-se Rua Direita. Rua Direita é onde moravam os ditos homens bons, ou seja, aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo maior e que faziam as normas de convívio. E esse conjunto de casas dá-se o nome de casario. Esse casario é do estilo colonial português. Então os portugueses chegam e fazem essas casas, que têm as seguintes características: casas gêmeas, coladas umas nas outras. Tá? Elas são alinhadas com a rua. A grande maioria delas são casas térreas, mas existem algumas de 2 pavimentos, que são chamados de sobrados ou solares. Então, a esse conjunto aqui, né, a gente dá o nome de casario colonial português. A gente vai ter a oportunidade de andar pela rua e começar, então, a perceber algumas coisas que são bem características dessas construções. Por exemplo, o acabamento entre a parede e o telhado. Se vocês olharem, ó, esse beiral aqui, ó, é de um jeito. Esse beiral ali, ó, é de outro. Então, esse acabamento vai definir aquelas famílias que têm maior ou menor poder aquisitivo. Muitas dessas casas têm pátios. Eu não sei se vocês sabem, se já estudaram isso, mas os árabes ocuparam a Península Ibérica, Portugal e Espanha por mais de 700 anos. E eles influenciaram no jeito do português construir casa. Então, muito da arquitetura colonial portuguesa é influência árabe. E os pátios internos, sim. E a esse pátio dá-se o nome de eira. Casa com eira é casa com pátio, né? Esse acabamento chama-se beira ou beiral. As pessoas ricas tinham casas com eira e com beira. Os pobres não tinham eira nem beira. Já ouviram essa expressão? Fulano de tal não tem eira nem beira, porque ele era pobre. As casas deles não tinham pátio, nem tinham um bom acabamento de beiral. Um lugar para deixar de ser arraial e passar a ser vila tinha que ter casa de câmara e cadeia. Lembra dessa informação? Aquela construção grande lá, ó, branca, cheio de janelas. Em cima era a câmara, embaixo era a cadeia. Atualmente é uma biblioteca. Então perdeu a função de câmara e cadeia e é uma biblioteca. Mas ali é que era câmara e cadeia de Sabará. Foi com a construção daquilo ali, ó, que esse lugar deixou de ser arraial para ser vila, ok? Essa construção que a gente tem aqui, ó, sendo restaurada, é um solar, chama-se Solar Jacinto Dias. Já foi a residência de um padre, então aqui já foi residência. E abriga a prefeitura municipal. Só que atualmente o prédio está em restauro. Quando terminar o restauro, a prefeitura vai ser trazida para cá novamente. Por dentro é um prédio belíssimo, inclusive é uma casa, é uma construção que tem eira, ou seja, tem pátio e tem beira. Tá? Então uma casa com eira e beira. Então aqui era a sede da prefeitura de Sabará.
Então essa praça que nós estamos vendo chama-se Praça Santa Rita. Onde tem o coreto, tinha uma igreja que foi demolida para que o coreto fosse colocado. Destruíram antes de existirem as leis que protegiam o patrimônio. Quando é que o IPHAN foi criado? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico? 1937. Antes disso, muita coisa foi demolida. A ideia era de destruir o velho para colocar no lugar o novo. Então aquele coreto foi colocado no lugar onde existia uma igreja. Então perdemos um patrimônio importante por falta de consciência de preservação. Outro monumento que merece destaque aqui na rua Dom Pedro II também está em processo de restauro. Vocês estão vendo esses tapumes aqui, ó? Estão protegendo essa construção que abriga o Teatro Municipal de Sabará. Esse teatro é um dos teatros mais antigos ainda em funcionamento. Ele é de 1770, então está sendo restaurado. Casa da Ópera ou Teatro Municipal de Sabará, e que funciona até hoje. É um espaço cultural que pulsa na cidade. Essa praça chama-se Praça Melo Viana, e na Praça Melo Viana nós temos ali, ó, a igreja inacabada de Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja estava sendo construída pelos negros para que eles pudessem frequentar. Então, quando nós chegarmos lá no adro, eu vou mostrar a capela primitiva e essa construção que estava sendo feita e que ficou inacabada. A gente não pode chamar essa igreja de ruína. Ruína é alguma coisa que estava pronto e que arruinou. Ali não, é uma igreja que não ficou pronta. Mas a gente vai ver a capela primitiva e vai ver a construção maior. Nós temos aqui, ó, desse lado da praça, à direita, o fórum da cidade. Temos do lado ali uma escola em funcionamento e do outro lado uma escola que está sendo restaurada. E junto da escola que está sendo restaurada nós temos um chafariz. Vamos lembrar que chafariz é mobiliário urbano das vilas. Quando deixava de ser arraial e passava a ser vila, ganhava essa infraestrutura. Eles construíam pontes, construíam chafariz. Vocês sabiam, né, que naquela época não tinha água encanada. Então as pessoas tinham que vir buscar água no chafariz para abastecer os reservatórios das casas. E quem fazia esse trabalho? Os escravos. Então o escravo que se debilitava para mineração, que é um trabalho muito pesado, muito árduo, podia ser alugado para carregar água do chafariz para as residências. Alguma dúvida? Esse espaço que nós estamos chama-se adro ou átrio. Então nós estamos no adro da Igreja Inacabada de Nossa Senhora do Rosário. Como eu comentei para vocês, essa igreja estava sendo construída pelos negros para que eles pudessem frequentar. Só que antes, em 1713, ao ganhar esse terreno, eles construíram essa capela. Então essa capela é anterior a essa igreja maior. Quando eles perceberam que essa capela estava pequena para eles pensaram em construir uma igreja maior. Só que se eles fizessem a demolição da capela para construir essa igreja, enquanto a igreja estava construída, onde é que eles iam celebrar? Não teriam lugar. Então eles mantêm a capela primitiva e vão no entorno dela construindo essa igreja maior. Eles não eram escravos? Que hora que eles trabalhavam para eles? No horário de folga. Enquanto descansa, carrega a pedra. Não tem esse ditado? Olha a grossura das paredes, olha o tanto que essa igreja ia ser monumental. Exatamente isso. Quando a igreja estivesse já com telhado, só na fase de acabamento, eles fariam a demolição da capela. Perfeito. Bom, essa construção que a gente está em frente a ela, a função dela não era ser museu. Era ser uma residência onde morava o intendente na parte de cima e a parte de baixo ele usava para fazer a fundição do ouro. Para entender isso, quando os bandeirantes chegaram aqui, 20% desse ouro tinha que ser mandado para a coroa portuguesa. 20% equivale a 1/5.
Então, eu, minerador, tinha que trazer o ouro para cá, esse ouro ia ser pesado, 20% ia ser separado para ser mandado para Portugal. E aqui é que acontecia a fundição do ouro. Então, esse ouro em pó, em pepitas, era colocado dentro de uma panela, que a gente chama de cadinho, era levado então ao forno, fundia, e quando aquilo estava no estado líquido, jogava aquilo numa forma. Esperava esfriar, formavam as barras. E essas barras recebiam a marca da coroa portuguesa. Então aqui funcionou como intendência e casa de fundição. Hoje a gente vai visitar como museu e tem um acervo de arte sacra, mobiliário, falando sobre técnicas de mineração. É isso que a gente vai ver. Combinado? Essa construção, então, ela é do século XVIII e ela está preservada. A parte de cima era a casa do intendente, aquela pessoa responsável por cobrar o imposto. E claro, quando ele morava aqui, essas peças não estavam aqui. Aqui foi montado quando virou museu. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos ambientes. Essa sala é chamada Sala dos Quatro Continentes. Se vocês olharem o forro, vocês vão ver 4 pinturas, cada uma representa um dos continentes que eram conhecidos na época. Ali a África, aqui a Europa, aqui a América e aqui a Ásia. E aqui o brasão da coroa portuguesa. Então, Sala dos Quatro Continentes. E quem cuidava dos interesses de Portugal nessas colônias é esse sujeito que está retratado nessa pintura aqui, ó, Marquês de Pombal. Então, esse é o Marquês de Pombal, que era ministro ultramarino. Em cima dessa mesa nós temos aqui, ó, bacia e gomil de prata. Mas para que isso? Para fazer higiene pessoal. Vocês acham que eles tomavam banho todos os dias? Não. Não se tinha hábito de tomar banho todos os dias. Sim. O que é isso aqui? Isso aqui chama-se estribo. Estribo serve para apoiar o pé para subir no cavalo. Eu faço isso. Então, naquela época ainda não tinha energia elétrica. Então, como é que os ambientes eram iluminados? Velas ou com as candeias. Janela também. Eu botei. Como é que é isso? É um reservatório onde eu coloco um óleo que pega fogo, que é combustível. Não tinha gasolina, não tinha querosene, então o petróleo ainda não tinha sido descoberto. Eles pegavam mamona, espremiam o caroço da mamona, sai um óleo. Esse óleo ele é combustível. Então eu mantenho uma chama acesa ali num pavio enquanto houver combustível. Então ou com as candeias ou com as velas. As peças que estão nessa sala foram feitas para a igreja. Então são esculturas e pinturas que a gente chama de arte sacra. E o artista que fez essa escultura aqui, ó, foi aquele que eu mostrei a casa onde ele viveu, o Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. E ele fez em madeira a representação da mãe de Nossa Senhora. Se ela é mãe de Nossa Senhora, o que ela é de Jesus? Avó. Santana é vó de Jesus. E essa peça é em madeira. Aí vocês falam assim, mas como é que ela está dourada assim? Aplicam lâminas de ouro sobre a superfície da madeira. Não é tinta à base de ouro, não. Eu pego o ouro, transformo em lâminas e aí eu aplico as lâminas de ouro na superfície da madeira. Essa técnica chama-se douramento. É madeira recoberta com ouro de verdade. Tá? E foi o Aleijadinho que fez. Então é caro, né? Tá? Do lado oposto, olha aí um oratório. A palavra oratório vem do latim, significa lugar de oração. Então as pessoas têm em casa oratórios como esse para fazer suas orações. Então além de frequentar a igreja, né, tem esse hábito do mineiro de ter oratórios em casa. E essa imagem do Cristo pregado na cruz, percebe que ela tem uma curvatura ali, ó, ela é curva? Aquilo ali, gente, é a presa do elefante, aquele é marfim. Olha que legal. Sério. Esse quadro é um anjo, na verdade é um arcanjo chamado São Miguel. Então quando a gente vê o anjo, só a cabecinha, ou é querubim ou é serafim. Depois tem os anjos, tem os arcanjos, e isso é um arcanjo. Na verdade essa peça chama-se
relicário. Então existem relíquias dentro da religião católica. E onde é que as relíquias são expostas? Em relicários. Então eu coloco essa parte, essa relíquia aqui dentro, que tem um vidro tampando para proteger, e eu exponho isso em algum lugar. Então nós temos 2 relicários. E entre os relicários, mais um oratório. E eu queria chamar a atenção para esse santo aqui, ó. Ele nasceu numa cidade italiana chamada Assis. E o nome dele, Francisco. Então, São Francisco de Assis. Por que ele está segurando a caveira? É a reflexão sobre a certeza da morte. Inclusive, tem aquele personagem do William Shakespeare, Hamlet, que faz essa reflexão, né? Existir ou não existir? Eis a questão. Então, a caveira simboliza a morte. E lembrar que esse santo é o protetor dos animais. Esse é o santo guerreiro. Protegeu a princesa do dragão. Ele matou o dragão para proteger. Ah, que legal isso. Será que existia dragão? Não existe. Não. Claro. E esse dragão que o São Jorge matou, que sai Então, o fogo? dinossauro que ele chamou de dragão. Esse dragão está vindo nessa história simbólico. O dragão representa o quê? O mal. Ele está protegendo as pessoas boas do mal. Aqui nós temos o mobiliário de um escritório, com a escrivaninha, com a mesa. Se vocês observarem em cima da mesa, tem uma pena. Por quê? Exato, escrevia-se com pena de ave. Então você pegava a pena, molhava no tinteiro e escrevia. Depois é que foram desenvolvidas as canetas. E esse quadro que está aí na parede é de um sujeito que trouxe uma máquina trituradora de minério que funcionava com a força da água. A gente vai ver isso lá no pátio. Barão de Eichberg. Ele é alemão? Alemão. Ui, acertei. Bom, aqui é uma sala de jantar. E quando a gente vê em sala de jantar mesas tão grandes assim, é para lembrar que ter 10, 12, 14 filhos era a coisa mais comum. Hoje uma família que tem 3 filhos, nossa, você tem 3 filhos, né? Eram 12, 15, 20 filhos. Se vocês pesquisarem na família de vocês, os avós, pois é. Né? Então, se hoje cada um come num horário, existia a tradição de a família estar em casa para estar à mesa, todos juntos durante o jantar. Os pais sentados às cabeceiras e os filhos nas laterais. E tinha lugar marcado. Os mais jovens perto da mãe e os mais velhos perto do pai. Aí, será por que os mais jovens perto da mãe? Porque eles precisavam de ajuda, não é isso? A mãe precisa auxiliar aqueles filhos que ainda não têm habilidade para se servir, para comer sozinho. Porque no Brasil a gente não podia fabricar nada, a não ser cachaça e roupa, tecido grosso para escravo ou para fazer sacaria. Se eu precisasse de um tecido fino para fazer uma roupa para minha esposa, onde é que eu ia buscar? Na Europa. Vocês se lembram que agora há pouco a gente viu um quarto de solteiro, né? Quarto da donzela. Esse aqui é o quarto do casal. Então uma cama de casal. Esse dispositivo aqui. Só com o casal de 1 metro. É verdade que é muito pequeno. Pois é. Se o cara tivesse 2 metros, ele não vai caber nessa. Não caberia. Não caberia. Mas é interessante você ter comentado isso, porque assim, hoje eu moro em Belo Horizonte, aí eu entro numa loja de móveis, eu vejo lá uma mobília. Aí um amigo meu que mora lá no Pará, né, entra numa loja de móveis e vê aquela mesma mobília. Por quê? É tudo padronizado. E naquela época, nas casas tinham banheiro? Não. Onde é que as pessoas faziam as necessidades? Em cadeiras higiênicas como essa aqui, ó. Esse buraquinho aqui, ó, é para o sujeito sentar, põe o pinico aqui embaixo, faz as necessidades. Naquela época não tinha espuma de barbear. Como é que as pessoas faziam? Numa bacia como aquela, colocava água com lavanda e colocavam a barba de molho. Então esse curvatura aqui, ó, é para encaixar o pescoço, para deixar a barba de molho, para na hora do barbear não doer tanto. Bom, eu, minerador, cheguei com o ouro aqui. O intendente, a primeira coisa que ele faz, pesar o ouro, ver quanto que tem. E aí ele vai dividir esse ouro em 5 partes iguais. Aí eles retiram uma parte para mandar para Portugal.
e 4 partes para entregar para o minerador. Só que antes ele vai ter que fundir esse ouro. Então ele precisa de uma panela. Essa panela aqui, ó, chama-se cadinho. Ele coloca o ouro aqui dentro em pó ou em pepitas e leva para o forno. Com a temperatura, aquilo vai derreter. Aí ele joga dentro das formas e espera esfriar. Aí solidifica outra vez. Essas barras são levadas para aquela prensa, onde ele vai colocar a marca da coroa portuguesa. E nos baús, nas arcas, ele vai guardar esse ouro. Aqui nessa sala, a gente vai ter um cofre. Dentro desse cofre, vocês vão ver barras de ouro. Aí alguém vai perguntar, é ouro de verdade? Não, é réplica. Tá? Mas ele foi a gente vai ter. Não, é tudo réplica. Você vai comprar isso Balanças, tudo. armas de fogo, armas brancas. E a gente vai ter no cofre lá um ostensório, que é um cálice onde se coloca ódio. Pode entrar e ver o assunto. Isso. Na parede aqui da sala a gente tem uma pintura retratando 3 escravizados trabalhando numa atividade aurífera, ou seja, retirando o ouro do leito de um rio. Essa ferramenta que ele está na mão, parece uma enxada, chama-se almocafre, serve para mexer aquele material no fundo do rio. Essa outra que está na mão aqui, a gente tem exemplo delas aqui na parede, chama-se bateia. Não é peneira, porque a peneira é vazada, né? Chama-se bateia. Então eu pego aquele material, imprimo o movimento giratório, o ouro não é mais pesado? O material mais pesado vai para o fundo, o material mais leve fica pelas bordas. Então eu consigo separar por diferença de densidade. Essa ferramenta aqui, ó, chama-se almocafre. Isso, exatamente para você revolver, mexer o material que está no fundo do rio. Depois que você revolveu, você pega aquele material, coloca na bateia com água e imprime o movimento giratório. Ela é torta sim. Exatamente. Por quê? Exatamente para ter a função de entrar na terra e sair puxando. Mas se você não achar nada? Se não achar nada, não achou nada. É assim. Sai procurando, exatamente. Onde tem, acha. Onde não tem, lamenta, não tem encontrado. Essa igreja que está aqui do nosso lado é a igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. O que é curioso a gente perceber nessa igreja é que o cemitério não é nos fundos nem do lado, é na frente da igreja. E quando a gente passar para o outro lado, a gente vai ver que na fachada da igreja tem esculturas em pedra, feitas por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Então, Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Fachada com obras do Aleijadinho e o cemitério na frente. Vamos lá para ver isso? Então esse cemitério ainda está em funcionamento. Olha lá, uma pessoa que foi enterrada em 2016, 2015. E daqui a gente tem uma visão da fachada da igreja. Em cima da porta, a portada é do Aleijadinho, foi ele que esculpiu. E entre as torres, o frontão, também em pedra, são esculturas dele. Então essa fachada tem obras do Aleijadinho. Pessoal, então nós estamos no interior da igreja de Nossa Senhora do Carmo de Sabará, uma das mais belas igrejas de Minas Gerais. Ela é famosa porque ela tem obra de 2 artistas famosos, 3 na verdade. O Francisco Vieira Servas, que fez esses 3 altares. Nós temos também aqui obras do mestre Aleijadinho, né, o mais famoso escultor do Brasil, que fez aquela imagem de São Simão Stock, São João da Cruz, fez este púlpito, fez aquele púlpito, fez aqueles 2 homens chamados Atlantes, lá, segurando as colunas, né? E nós temos a pintura no teto de Joaquim Gonçalves da Rocha, que foi um artista que morava no Curral del Rei e pintava teto de igreja. Enquanto o mestre Ataíde pintava na região de Ouro Preto, o Joaquim Gonçalves da Rocha pintava aqui nessa igreja. Aleijadinho, né, gente? Nós sabemos, ele nasceu em Ouro Preto. Ele nasceu em Ouro Preto, era filho de uma escrava com um arquiteto branco.
recebeu o nome de batismo de Antônio Francisco Lisboa, trabalhou em toda Minas Gerais, teve uma doença que mutilou ele, né? Que ele sofria muito com a doença, que impossibilitava ele de trabalhar, trabalhava com muita dificuldade, adquiriu essa doença com seus 38 anos de idade e morreu com 76 anos, em 1814, e está enterrado dentro da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto. Aleijadinho é considerado o mais famoso, o melhor escultor do Brasil, porque ele esculpia em madeira e pedra-sabão. E ele trabalhou em várias cidades, e ele, há pouco tempo, eles desenterraram os ossos dele, levaram para o UFMG para ver se descobrir qual doença que ele tinha, suspeitaram de algumas, mas não provaram outras. Fala que ele tinha uma doença chamada porfiria vampírica ou porfiria cutânea tardia, né, que é uma doença que mutila a pessoa. E ele foi considerado o Michelangelo do Brasil, porque Michelangelo fazia esculturas maravilhosas e na Europa, enquanto Aleijadinho fazia aqui, tá bom?